Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia anti-estresse e produtividade. E hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre o que aconteceu. Nós fizemos uma viagem recentemente e se você notar aí também, eu acredito que você vai perceber que a minha voz está um pouco diferente, porque em todas as cidades que nós passamos, eu digo cidades porque foi uma viagem que nós planejamos, nós não pegamos nenhum tipo de companhia, sei lá, alguma empresa dessa de turismo, e aí a gente comprou um pacote fechado disso para ir nessas cidades. Não, na realidade, nós saímos aqui de casa, nós pegamos um carro, fomos até o interior de São Paulo, na casa da minha mãe. De lá nós pegamos minha irmã e minha mãe, e aí nós saímos para alguma cidade, nós fomos para uma outra cidade, depois uma cidade que tem um monte de cachoeira, Foz do Iguaçu aqui no Brasil, e depois a gente subiu para Lavínia de novo, nós fomos para a capital em São Paulo, depois nós passamos em Aparecida, depois nós fomos para Campos do Jordão, e aí depois de Campos do Jordão nós viemos para Goiânia novamente, só que aí nós pousamos numa cidade no meio, e imagina o tanto de anotação que isso gerou para mim, o tanto de coisa que isso gerou. E todas as cidades que nós passamos, com exceção dessa última, que nós dormimos uma noite lá só para vir para cá, que foi Uberaba, fez muito frio. E esse frio acabou me afetando, e eu tô meio que com uma tosse, assim, e então eu tô com um pouco de dificuldade para falar. Mas a ideia é essa, e vamos lá, tá dando para eu me comunicar com você, e a intenção é essa. E aí o que aconteceu? Nós fomos, e em uma dessas viagens eu fiz algumas compras para eu melhorar o canal. Então eu comprei um equipamento de filmagem melhor, eu comprei algumas coisas para o meu computador, uma memória, um HD. Na realidade eu tenho o costume de falar HD SSD, eu até fiz um vídeo anterior falando sobre HD SSD, na realidade não é HD SSD, é SSD somente. Então eu comprei um SSD um pouco melhorado, que eu já uso esse SSD no meu computador há um bom tempo. E aí eu comprei todas essas coisas. E também minha mãe, minha irmã, né, e minha esposa também compraram algumas coisas. Mas a ideia que eu quero passar hoje, eu quero explicar e exemplificar com a minha história, é sobre você segurar essa ansiedade de querer mexer com as coisas. Então você imagina, nós saímos aqui de Goiânia, fomos para São Paulo, depois nós fomos para outra cidade, voltamos para São Paulo, fomos para outra cidade de novo, e aí nesses pontos a gente tinha aluguel de hotéis, aluguel de casas, e você imagina a quantidade de coisas. E tudo isso teve que ter uma parte de finanças por trás disso. Então, a gente gastou com a minha irmã e com a minha mãe, depois nós gastamos só com a minha irmã, do interior de São Paulo até a capital de São Paulo. Aí depois de São Paulo, nós pegamos um casal de amigos nossos e junto com a minha irmã fomos para outra cidade, que é Campos do Jordão. Depois a gente pegou, em Campos do Jordão, separou da minha irmã e aí nós entramos com esse casal de amigos nossos e viemos até Goiânia. Então você imagina a quantidade de coisas que anotou e a quantidade de coisas que foi acumulado no meu e-mail, a quantidade de coisas que foi acumulado no meu WhatsApp de demandas. O WhatsApp eu te confesso que eu me arrependi, mas eu lá na viagem, como eu tinha que ligar o 3G para fazer traçar a rota, né, na realidade no mapa, eu tinha que ligar o 3G de qualquer jeito. Então, por mais que o meu Maps esteja offline, assim como eu já expliquei no vídeo anterior como deixa o Google Maps offline, não tem muito segredo, só sei lá nas configurações deixar o Google Maps offline. Nessa parte de estrada, assim, não dá muito, porque senão você vai ter que fazer download de muita coisa. Então eu tinha que ligar o 3G. Só que aí quando eu ligava o 3G, eu caía nessa armadilha de chegar as mensagens para mim do WhatsApp. O e-mail eu não acessei, então meu e-mail, até então eu não processei nada do e-mail, tá tudo lá na caixa de entrada. Ontem à noite que eu dei uma olhadinha assim, mas eu só olhei porque eu estava querendo entrar em um outro sistema de GPS, que eu precisava fazer algumas configurações e ver algumas coisas lá, e aí eu tive que recuperar a senha. Aí depois, por final, que mandou e-mail lá pro meu e-mail, só com a senha, para redefinir senha, mas eu acabei lembrando a senha. Então eu tive que entrar no meu e-mail para recuperar essa senha, para fazer o acesso a esse determinado aplicativo. Mas no geral foi gerado um monte de anotação. Então, você imagina, WhatsApp, Skype, teve um amigo meu de Natal que me ligou no Skype, tem a parte de e-mail, tem a parte de anotações, das minhas anotações mesmo, toda essa parte de finanças, imagina. A parte de finanças, o que nós fizemos? Nós já fomos resolvendo ao longo da viagem. Então, a gente fez a primeira viagem com a minha mãe e com a minha irmã, e aí nós já acertamos lá o que tinha que acertar. Depois nós pegamos minha irmã do interior de São Paulo para a capital em São Paulo, e aí nós acertamos com ela também. Depois o casal de amigo até Campos do Jordão, nós acertamos também. E aí, dali pra frente, nós acertamos também com ele, inclusive hoje tem algumas coisas ainda para minha esposa acabar de acertar. Então a primeira dica que eu te deixo é que se você for fazer viagens com pessoas e junto com pessoas e você mesmo planejar isso, não é um pacote fechado, da forma que nós fizemos, nós somos só de carro, então nós andamos aí quase 5 mil quilômetros de carro, imagina a quantidade de informação que foi passada, e você vê muita coisa nova e muita coisa para você anotar. Então, nesse ponto,
eu sugiro que você fragmente essas coisas. É o princípio da ideia do que eu estou lendo no livro. Lembra que eu fiz um vídeo anterior dizendo que você fragmenta, você corta em pedaços o seu projeto. Então, eu comecei a ler o livro e aí eu cortei isso em determinados pedaços no dia, em determinado tempo, e aí eu já vou lendo aqueles pedaços do livro até concluir o projeto. E essa parte das finanças, na parte de viagens, é a mesma coisa. Então, você fragmenta ali por pedaços, já vai anotando tudo, você tem que anotar, então pedágio, gasto com gasolina, tudo que foi gasto na viagem, a gente centralizou tudo em uma coisa só, então nós pagamos todas as partes e depois a gente dividia com eles para ficar mais fácil. Na realidade, na primeira viagem ficou meio confuso, e nós já corrigimos isso aí depois que, na primeira viagem que nós fizemos com a minha mãe e com a minha irmã. E aí o que aconteceu? A gente já anotou coisas que elas pagaram e que nós pagamos, e aí para fazer o acerto depois ficou muito complicado. Então, na próxima a gente já corrigiu isso e a gente gastou tudo num cartão só. E aí a gente pegou, por mais que tenha os cartões e tenha os canhotos, na realidade foi cartão e foi dinheiro, porque o dinheiro do pedágio não tem jeito de passar cartão, você tem que pagar no dinheiro mesmo, não tem forma de passar cartão. Então a gente fragmentou isso em pedaços. Então gastou tudo no nosso cartão e a gente acertou com eles por modo dos canhotos e ainda assim anotando no Google Keep. Então a primeira ideia é essa: quando você vai fazer as finanças de viagem, se for viagens que você vai passar por vários lugares e vão ter várias pessoas, anota e ainda assim guarda esses canhotinhos, guarda os papeizinhos ali do pedágio, papeizinhos de combustível, papelzinho de tudo que você gastar, e gasta na mão de uma pessoa só. Então, se for você, ou se for seu amigo, se for sua irmã, sua mãe ou alguém assim, gaste só num lugar só. Depois, para fazer o acerto é muito mais fácil do que você ficar descobrindo quem que gastou, quem que não gastou e quanto tinha no tanque de gasolina. Então, é melhor você gastar num lugar só e fica muito mais fácil. E a outra ideia é sobre as coisas que você não só compra em viagens, mas também você compra no dia a dia. Acontece muito, principalmente com a galera de TI. Quem é de TI vai se identificar bem com o que eu estou falando. E deve ter acontecido também que nós compramos algumas coisas para o meu sobrinho. E aí, quando você chega e quando você, por exemplo, hoje, né, é segunda-feira, é um dia já bem atípico, que tem um monte de anotação normalmente, e depois de uma viagem de tanto tempo assim ainda, às vezes, né, tanto tempo depende, né, às vezes para muitos é muito e para muitos é pouco, mas depois de um longo período que a gente considera longe de casa, anota um monte de coisa, e um monte de coisa veio acumulado. Então, hoje é um dia totalmente que eu não posso mexer com as coisas que eu trouxe, eu não posso pegar as peças que eu trouxe para melhorar o meu computador. A própria filmagem desse vídeo eu não posso fazer no equipamento novo que eu comprei para fazer os vídeos. Por quê? Porque eu tenho que me adaptar todo e mais essa quantidade de coisas para fazer. Acontece que se eu começar a mexer com isso agora, eu vou mexer só com isso e as coisas que eu preciso de realmente fazer, que estão anotadas, os e-mails, as coisas que preciso de processar, eu vou acabar não processando. Então, a ideia é essa, a ideia é que quando você vai mexer com finanças, gaste tudo num lugar só e fragmente isso, se for com outras pessoas. E a outra ideia é segura um pouco a ansiedade, segura um pouco do que você comprou, mesmo sendo dentro de cidade ou em uma viagem que você fez, para você não olhar isso enquanto você não acabar de processar e não acabar de se organizar. Acho que nesse ponto é muito mais fácil, é muito mais importante, na realidade, você se organizar para ver quais são os passos que você tem que dar, do que começar a executar e já é difícil, porque eu quero mais do que, né, mais do que qualquer um que comprei aquilo, eu quero ver o computador funcionando mais rápido, eu quero ver o equipamento que eu comprei para fazer os vídeos depois funcionando melhor, mas não adianta, eu tenho que me segurar, eu tenho que me planejar, eu tenho que manter minha rotina hoje, e aí a hora que sobrar tempo, lá para terça, quarta-feira ou quinta-feira, eu vou mexer com essas coisas. É isso aí, a ideia do vídeo de hoje é essa. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Se você acha que fez sentido para você isso que eu falei, que te ajudou de alguma forma e que te vai ajudar nas próximas viagens e pode ajudar outra pessoa, compartilhe com alguém. É isso aí, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.